Fala galera, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de hoje, à nossa live de hoje. Todo mundo seja muito bem-vindo. Uma live que era para ter acontecido ontem, que começou ontem, porém nós não conseguimos concluir por forças maiores, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de hoje. O conteúdo está muito bom, a aula está muito boa. Eu não sei se você estava comigo nessa aula ontem ou se você caiu de paraquedas hoje. Talvez você não pôde aproveitar a aula ontem e vai conseguir aproveitar a aula hoje. Essa aula acontece toda segunda-feira às 2 horas da tarde, com exceção de ontem, que ontem nós tivemos um problema elétrico, ficamos sem energia. E aí foi impossível continuar a nossa aula com a qualidade que nós gostamos de sempre passar alguma aula, passar algum conteúdo. Hoje eu montei um setup um pouco diferente. Hoje nós montamos um setup aqui, nós estamos em no break, então por falta de energia não vai deixar de acontecer a aula de hoje. Eu montei uma estrutura menor aqui, uma estrutura que atende e uma estrutura que a gente consiga garantir a continuação dessa aula aí, caso a gente tenha algum imprevisto novamente. Então, bem-vindo, muito bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ampliação de rede sem fazer gambiarras, fazer uma alteração de rede planejada, algo pensado, algo que não vai dar problema daqui a pouquinho, que não vai dar problema logo na sequência. Pessoal, o áudio tá ok para vocês? Eu fiz os testes aqui, mas se alguém puder confirmar pelo chat aqui como que vocês estão me escutando, agora dá tempo da gente ajustar mais alguma coisinha. Então, se puder dar um feedback enquanto a gente está se aquecendo aqui, aguardando a galera chegar também na nossa aula de hoje, se alguém puder dar um feedback aqui, é bom, é importante, sempre ajuda a gente a entender se está tudo certo, tudo preparado para a nossa aula de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiana, Alexandre, Henrique, Evanilton, sejam bem-vindos, cara, sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Conteúdo bom. Vamos ver se o Zé da Gambiarra não vai atacar novamente a nossa aula de hoje, assim como atacou ontem. Mas é isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje sobre gambiarra, maravilha, o pessoal deu ok aqui. Então vamos começar a nossa aula de hoje a falar sobre gambiarra. Caso você tenha visto o início dessa aula ontem, você vai ter a oportunidade de assistir o conteúdo novamente. Eu preciso repassar algumas coisas que eu passei ontem, que nós ficamos prejudicados em função da gente ter que interromper a nossa aula de ontem. Então você vai ver novamente algumas coisas que eu falei ontem e depois a gente vai chegar para a parte prática, onde eu estava começando a chegar na parte prática quando nós interrompemos. E para você que está curtindo essa aula hoje pela primeira vez, você não vai perder nenhum detalhe do conteúdo. Você vai pegar todo o conteúdo desde o início já da nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Como que funcionam essas aulas? Eu preciso reprisar com vocês essa questão dessa aula. Essas aulas, elas ocorrem sempre na segunda-feira, às 2 horas da tarde. É uma aula ao vivo e é uma aula que não tem replay. É uma aula gratuita, onde nós passamos conteúdo puro sobre projeto, fibra ótica, ampliação, dimensionamento, documentação, enfim, tudo aquilo que você vê por aí o Machado falando que é importante ter em uma rede FTTH. Essa aula não tem replay, então você tem a oportunidade de participar e de assistir ela gratuitamente e depois que a aula acabar, ela sai do ar. E só tem acesso a essas aulas quem é aluno do curso Projetos FTTH 2.0. Se você é um aluno do curso de Projetos FTTH 2.0, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. A partir de amanhã, ela está na plataforma e você consegue ver por lá e assistir todo o conteúdo. Então é uma forma que nós temos de distribuir um conteúdo de qualidade gratuitamente e ao mesmo tempo distribuir esse conteúdo para os nossos alunos para eles poderem acessar de forma posterior. Essa aula então é toda segunda-feira, 2 horas da tarde, rigorosamente. Se você preencher o seu e-mail naquele cadastro para ser avisado, você vai ser avisado por e-mail um dia antes da aula, 2 dias antes da aula e também um pouco antes de começar você vai receber um e-mail notificando, te passando o link para você não perder esse conteúdo. Então bora lá.
Para quem é dedicado essa aula? Essa aula é dedicada para aquelas pessoas que não se conformam em fazer coisas erradas e que não se conformam com fazer sem saber o que está fazendo. Eu conheço diversas pessoas que trabalham e a única coisa que elas esperam do seu trabalho é realmente chegar no final do dia, ir para casa, no início do mês receber o seu salário. Não interessa se fez coisa certa ou se fez coisa errada. Não está nem aí, a pessoa está simplesmente preocupada em receber o seu salário. E essa aula, ela não é dedicada para esse tipo de pessoa. Essa aula é dedicada para o tipo de pessoa que gosta de fazer diferente, que quer crescer, que quer estudar, quer fazer melhor. Aquela pessoa que traz novas soluções para o provedor. Poxa, já pensou que legal? E que importante para a sua carreira você trazer soluções para o local onde você trabalha. Eu tenho certeza que fazendo isso, dedicação e trazendo novas soluções, logo você cresce aonde você esteja trabalhando. E se você não crescer aonde você está trabalhando, com certeza você vai crescer em outro lugar. Às vezes acontece a gente ter que trocar de lugar para conseguir um crescimento. Mas para isso a gente precisa estudar, comprometimento, trazer soluções novas, soluções inovadoras, pensar fora da caixa. Esse é o ponto. E para quem não acredita, é possível pensar fora da caixa, é possível trazer soluções novas na área de projetos. Poxa, tem tudo a ver com projetos. E aí um gancho importante, muito importante, é o seguinte: não confunda, jamais confunda projeto, dimensionamento de rede e projeto. São coisas totalmente diferentes. Projeto é a documentação, é escrita. O dimensionamento é como foi planejado aquilo, o que foi pensado quando se fez de uma determinada forma, o que nós vamos fazer quando a rede crescer, quando a rede precisar de algum tipo de alteração. Projeto é a documentação disso, é você pegar essa ideia que está na cabeça de alguém e colocar num sistema, colocar numa planilha, colocar num documento, enfim. Isso é projeto, é o desenho, é a documentação. E o dimensionamento da rede, o dimensionamento é você pensar como vai ser a rede. E um projetista, ele pode ser uma pessoa muito importante, uma pessoa estratégica nesse papel. É ele que pode trazer coisas novas, diferentes, inovadoras e por aí vai. Tem um exemplo bem bacana que é o seguinte: pensa que você é um arquiteto. O que um arquiteto faz? Um arquiteto, ele planeja a casa. Você diz o que você quer, ou a pessoa diz o que ela imagina de uma casa, o arquiteto entende aquelas ideias e coloca isso no papel. Quando o arquiteto ele estuda algum tipo de material, vamos supor que o arquiteto estudou sobre paredes acústicas. O que ele pode fazer? Ele pode aplicar aquilo que ele estudou nos projetos que ele faz. O arquiteto agora estudou sobre casas com calefação. Poxa, agora o arquiteto pode aplicar aquilo que ele estudou nos projetos, nas casas que ele faz. E você é a mesma coisa. Quando você estuda alguma coisa da área técnica, você pode pegar aquela informação que você estudou e você consegue aplicar no seu projeto, consegue aplicar no seu dia a dia. Então é isso muito importante a gente entender. Que quando a gente estuda algo que é próximo à nossa área, a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia e fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa melhor nos nossos projetos. Então vamos lá, galera. Vamos entrar para o primeiro round. Por que essa aula? Eu gosto de explicar o porquê que eu estou fazendo essa aula, qual é o motivo e aonde a gente vai chegar também com o objetivo dessa aula. Eu quero que você perceba no final dessa aula qual conclusão que nós chegamos e aonde que foi o caminho, né? O que nós percorremos até chegar a um determinado caminho. Então vamos lá. Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi isso há muito tempo, que as histórias se repetem. E quando eu estava montando essa aula, desenhando como é que ela ia ser, eu percebi que nesse caso não foi diferente. Essa história já se repetiu diversas vezes em outras tecnologias e eu vou te provar como que isso aconteceu. Eu não sei se é do seu tempo trabalhar com rádio. Não sei se você trabalha com rádio ainda, mas o rádio é uma tecnologia mais antiga. Já há bastante tempo se utiliza rádio para fazer enlaces, para entregar a internet e tudo mais. E a minha experiência com rádio começa lá em 2002, final de 2002 e início de 2003. Foi meu primeiro emprego em um provedor de internet. Até então eu já tinha estudado redes, já trabalhava com manutenção e montagem de computadores, mas isso de forma autônoma. E no final de 2002, início de 2013, eu comecei a trabalhar em um provedor de internet. Lá foi meu primeiro emprego. E lá eu tive contato com esse mundo de rádio. E aí eu entendi que uma aplicação de rádio nada mais é que redes, é TCP/IP puro, porém sobre o ar. Ponto. Simples assim. E de lá para cá, as novas tecnologias que vieram, sempre foi a mesma coisa. É rede, é TCP/IP, na grande maioria pelo menos, baseado em algum tipo de comunicação. Beleza.
E olha só o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com rádio, comecei a entender como é que funcionava, aprendi sobre esse mundo de rádio, canal, frequência, SNR, antena, ganho, interferência. E aí aconteceu uma coisa interessante, que com o passar do tempo, lá por 2007, 2006, 2008, alguma coisa nessa janela, nesse intervalo, começou a se popularizar a internet para residências, a rádio. Internet, a rádio para residências. E aí no provedor que eu trabalhava, nós fizemos um projeto para fazer atendimento de residencial nas casas. E aí, quando isso aconteceu, quando a gente começou a fazer atendimento residencial, eu comecei a cometer alguns erros que eu já vi diversos profissionais cometerem, eu já cometi algumas vezes também, e é o que eu procuro não cometer mais. Então, um dos objetivos dessa aula é que você aprenda com o erro das outras pessoas. Você não precisa cometer esse erro para você aprender. Então, olha só o que aconteceu. Eu quero trazer um exemplo aqui na tela, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil para a gente explicar. Então aconteceu o seguinte, eu peguei uma cidade aqui, essa cidade é uma cidade chamada Casca, fica no interior do Rio Grande do Sul, e eu quero usar ela como exemplo para te mostrar o que aconteceu na época, quando eu trabalhava lá no provedor, que a gente resolveu fazer atendimento via rádio, atendimento residencial. Bom, vamos supor que nessa cidade aqui, nós resolvemos fazer o atendimento. Então, qual é que foi a primeira ideia? Nós tínhamos ali alguns clientes que tinham interesse, uma área que a gente tinha pensado em fazer o atendimento e precisava montar alguma estrutura para fazer esse atendimento. Então, nós fizemos o seguinte, determinamos um certo local, eu vou colocar, por exemplo, aqui, e aqui passou a ser a nossa torre, onde a gente fazia o atendimento dos clientes. E aí nós fizemos o seguinte, poxa, vamos fazer o atendimento, legal. Então vamos pegar um painel setorial. O painel setorial ele faz atendimento para uma determinada área e ele tem um determinado ângulo que ele faz o atendimento. Então pegamos um painel de forma meio que ignorante, sem conhecer muito bem o que a gente estava fazendo, e muitos provedores fizeram isso. Então a gente colocou um painel que fazia atendimento com um ângulo de 90 graus. Vou botar uma linha mais grossa aqui. Fazia o atendimento com um ângulo de 90 graus. Praticamente 90 graus aqui. Legal. O que aconteceu? O comercial começou a trabalhar a demanda, a cidade, o bairro começou a saber que tinha internet, a rádio. Até então, poucos locais tinham ADSL, algumas pessoas utilizavam já a conexão de escada, mas era muito ruim utilizar a conexão de escada e procuravam banda larga fixa de alguma forma. Então, aos poucos, o pessoal foi sabendo e foi solicitando e a rede foi crescendo. Bom, o que aconteceu? Primeiro cliente aqui, ok, funcionou, está dentro da área de cobertura. Segundo cliente, ok. Vou colocar alguns aqui. Terceiro cliente, um pouquinho mais longe. Tudo certo. Quarto cliente aqui. E vamos supor que a gente tem aqui 30 clientes que estão nessa área. Tem 30 clientes distribuídos aqui dentro dessa área. Beleza, o que aconteceu aqui? O pessoal queria internet, fomos lá, fizemos um pequeno teste de sinal, apontamos uma antena, verificamos a disponibilidade e fizemos a instalação. Tudo certo, você já passou por isso provavelmente. Depois disso começou a acontecer o seguinte, quando essa área já tinha uma certa quantidade de clientes, o comercial começou a olhar para as outras áreas de onde o pessoal solicitava e a princípio a gente não fazia atendimento. Então começou a acontecer o seguinte, apareceu um cliente aqui embaixo, até vou colocar como vermelho esse cara aqui para ficar melhor a gente enxergar. Apareceu um cliente aqui embaixo. Poxa, o que a gente fez? Ninguém quer perder cliente. Então fomos lá, apontamos uma antena, fizemos um teste e não é que funcionou? Poxa, que legal, funcionou o cliente. Ativa o cliente. Bom, quando nós ativamos o cliente, o vizinho ficou sabendo. Pediu uma instalação, mesma coisa. Funcionou. Daqui a pouco um cliente mais afastado. Funcionou também. Daqui a pouco um cliente aqui em cima. Funcionou também. Poxa, daqui a pouco apareceu um cliente aqui atrás, bem longe, bem afastado aqui. E funcionou também. Então a rede começou a crescer dessa forma. Começou a crescer de uma certa forma desordenada, atendendo fora daqueles pontos que nós havíamos previsto no início.
mas cresceu. Né? Essa história não é uma história exclusiva minha, isso aconteceu com diversos provedores, aconteceu comigo também nesse momento. Legal. Aí o que começou a acontecer com o comportamento da rede? Olha só, com o passar do tempo, começou a ter um monte de sinal variado nesse painel. Com o passar do tempo, esses clientes que tinham um sinal mais ruim aqui, que estavam fora da área de cobertura, começaram a prejudicar o desempenho daquele painel. Então o que aconteceu? A gente começou a ter um problema de sinal e começou a ter um problema de desempenho. E aí nós chegamos no momento de ter que resolver, poxa, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Aí alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, vamos pegar esse painel aqui que é de 90 graus e vamos trocar por um painel que tem uma abertura maior, que tem um painel que tem uma abertura de mais ou menos 120 graus. Poxa, olha que brilhante. Quando a gente fez isso, não tinha mais nenhum cliente que estava fora da abertura do painel. Pronto, resolveu o problema de sinal, o problema de desempenho, vou pensando em sinal, analisando o sinal dessa região aqui. É a mesma coisa que acontece na sua casa. Não sei se você mora numa casa talvez de 2 andares, ou você já instalou Wi-Fi numa casa de 2 andares. Quando você coloca um Wi-Fi no andar de baixo, no andar de cima não fica muito bom. Quando funciona, não fica muito bom. E ao contrário também. Então o Wi-Fi ele funciona muito bem naquele andar. Ele tem problemas em andares diferentes, não entrega a mesma capacidade. E aqui aconteceu a mesma coisa. Poxa, tem clientes fora da abertura da antena, começou a ter problema, começou a ter instabilidades. Legal. Então com isso nós fizemos uma alteração na nossa rede, resolvemos o problema de sinal e melhoramos a questão do desempenho. Beleza. Com o passar do tempo, começou a vir cada vez mais e mais clientes e nós enfrentamos um novo problema. O novo problema foi banda. Então, por mais que todo mundo estivesse nessa região aqui, nessa área de atendimento dentro do painel, a gente começou a ter problema de desempenho de banda. O rádio ponto multiponto não conseguia mais atender todo mundo, entregar uma velocidade boa para todo mundo. E aí chegou num determinado momento que nós tivemos que fazer uma outra modificação. Qual foi a segunda modificação? A segunda modificação foi, ao invés de usar um painel de 120 graus, por exemplo, nós instalamos 2 painéis e cada painel com 90 graus. Cada painel com 90 graus. Agora nós temos 2 setores. Nós temos um setor aqui e nós temos um outro setor aqui embaixo. Setor A, setor B, setor 1, setor 2. O que aconteceu com isso? Vamos supor que nós tivéssemos 60 clientes em uma determinada torre, em um determinado setor. Agora nós tínhamos 30 clientes em cada setor. Com isso, nós resolvemos o problema de banda e o rádio conseguia entregar mais banda para esses clientes. Ok. O que começou a acontecer depois disso com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós começamos a ter mais clientes, nós tivemos que dividir isso em 3 painéis de 30, em 3 painéis de 45 graus de abertura. A gente teve que colocar mais rádios para atender aquela determinada aquela quantidade de clientes. E depois disso aconteceu uma outra coisa. A gente começou a botar tanto painel que a gente começou a ter problema com interferência. Então olha só, o que eu queria te mostrar? Eu queria te mostrar o seguinte, que esse projeto foi um projeto que nós e tantos outros provedores na época que trabalhavam só com rádio, nós enfrentamos porque havia um desconhecimento, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, era tudo muito novo. Em uma janela de um ano e meio talvez, aquela torre, aquele atendimento mudou 3, 4, 5 vezes a forma como era atendida. Em alguns casos, algumas modificações, a gente teve que inclusive passar na casa dos clientes para fazer alguma alteração. Por exemplo, quem trabalha com rádio conhece, você pode trabalhar em 2 polaridades, polaridade vertical ou polaridade horizontal. Então, se você trocar o painel para uma outra polaridade para fugir da interferência, você vai ter que ir na casa do cliente, provavelmente virar o rádio do cliente também para trocar ele de polaridade para fugir de interferência. Então, é um exemplo que isso já aconteceu em outras tecnologias. Você às vezes não percebe, mas daqui a pouco, em um ano e meio, 2 anos, você já trocou a tecnologia do provedor, você já teve que refazer a rede, você já teve que fazer um monte de modificação, porque você não pensou lá no início como vai ser o projeto.
O que vai acontecer? Fazer o planejamento dessa rede. E uma ampliação de rede é a mesma coisa. Então não adianta, por exemplo, a sua rede lotou. Por algum motivo a rede lotou. A gente já vai falar de motivos pelos quais as redes lotam. Então não adianta a rede lotar, você sair correndo para fazer alguma modificação sem entender e sem avaliar quais são os impactos daquela modificação que você vai fazer. Bom, aí nesse ponto eu quero entrar no gancho aqui da nossa aula, daquele material que eu tinha separado para hoje, que é o porquê a rede lota, ou porquê que a rede pode lotar. Existem vários motivos que a rede pode lotar. E é importante que quando a gente está fazendo dimensionamento do projeto, é comum a gente analisar esses motivos, para já prever alguma gordurinha de fibra, já prever alguma reserva técnica, alguma coisa para evitar possíveis surpresas no futuro. Bom, então por que a rede lota? A rede lota por vários motivos, né? O primeiro motivo que eu separei aqui é o seguinte: a rede pode ter lotado por falta de projeto e falta de dimensionamento, né? Você não ter um dimensionamento correto pensando em atender a demanda de hoje e atender também a demanda do futuro. O que é a demanda do futuro? 2 anos, 5 anos, 8 anos, enfim, a gente pensar um pouco para frente, não pensar só no dia de hoje. Eu vou fazer só isso aqui porque eu só quero atender essa quantidade de cliente. Eu duvido quando você atender 100, 200 clientes ali que você tinha pensado, você não vai querer crescer a rede para atender mais clientes. Se tem gente pedindo, com certeza você vai inventar alguma coisinha para conseguir atender mais pessoas, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar um passo à frente. E quando a gente pensa esse passo à frente no projeto, aí é o momento de avaliar. Poxa, eu tive uma ideia. Ao invés de passar um cabo de 12 vias para fazer o backbone, eu vou logo passar um cabo de 48 vias, aí eu não me incomodo. Beleza. Só que você tem que avaliar o seguinte: se colocar um cabo de 48, qual é a diferença no projeto financeira? Poxa, a diferença, eu vou precisar de 15 mil reais a mais por essa troca do cabo de 12 para 48 vias. Ok, 15 mil reais. Poxa, com 15 mil reais, é melhor fazer isso ou é melhor comprar uma OLT melhor? É melhor fazer isso ou é melhor montar mais uma equipe de instalação de cliente? Entende? Então, também é importante sempre, por mais que a gente pense no futuro, a gente pense em ampliações, a gente entender o quanto custa e colocar na balança. Poxa, então, ao invés de botar um cabo de 48, de repente, quem sabe eu vou botar um cabo de 24 vias. E aí essa diferença não é mais 15 mil, eu estou chutando aqui, 8 mil reais, por exemplo. Você achou um meio termo. E aí tem que saber avaliar também o seguinte: será que 24 vias é o suficiente? Será que 12 já era o suficiente? Ou será que 48 ainda não é o suficiente? Não adianta também você pegar um centro de uma grande capital, lançar um cabo de 48 vias, achando que vai atender a cidade inteira apenas com aquele cabo. Não vai atender, existe um limite do cabo. E aí você tem que pensar já de forma macro. Poxa, vou lançar cabos de 48 até um determinado raio de atendimento e depois eu vou ter que abrir novos POPs. Você pode fazer esse planejamento sem fazer o projeto. Isso é uma das coisas que eu ensino nas minhas aulas, nos meus conteúdos e no curso também. Fazer o dimensionamento da rede, ter uma ideia macro, entender o comportamento da rede sem fazer uma parte do projeto, fazendo um esboço no papel de uma forma muito simples. A gente vai discutir um pouco disso aqui nessa aula. Segundo motivo pelo qual a rede pode ter lotado é porque a rede cresceu mais do que o previsto. Que a cidade cresceu mais do que o previsto. Tem cidades que eram muito pequenas há alguns anos atrás, tipo 10 anos atrás. E cidades que cresceram muito rápido. Então daqui a pouco tinha um bairro de uma cidade há 10 anos atrás que tinha 100 casas. Poxa, de repente era um loteamento novo e hoje tem 800 casas. E agora? Você pulou de uma realidade de 100 para 800. Um loteamento novo, um bairro novo planejado. Então isso também acontece. E é importante saber, poxa, por que a rede lotou? A rede lotou porque são bairros planejados, são bairros novos. E por que é importante entender o porquê a rede lotou se ela já lotou mesmo? Você tem que entender para não cometer esse erro de novo. Pensa que você errou talvez na cidade A e você vai construir uma rede na cidade B. Eu acredito que você não queira errar novamente lá na outra cidade. Então é importante entender o que você errou nessa primeira cidade. Beleza, terceiro motivo que a rede pode ter lotado, pode ser que quando você começou não tinha tanto dinheiro disponível, ou você usou todo o dinheiro que você tinha
para construir aquela rede. E aquela rede não era o suficiente para a área que você atendeu. Pronto, você entendeu então o porquê ela lotou. Agora, quando você for construir uma nova área, uma outra cidade, você já sabe que não é aquela quantidade de dinheiro que você precisa mais dinheiro para fazer uma rede que não vai lotar. Próximo motivo que eu separei aqui é sobre adesão dos clientes. Pode ser que a adesão foi melhor do que o esperado. Poxa, já aconteceu com muitos provedores isso. O provedor tem medo de entrar em um determinado bairro, uma determinada região ou uma cidade. Quando entrou na cidade, percebeu que o outro provedor era muito ruim, que as pessoas estavam loucas para que aparecesse um provedor novo para trocar de internet. Esses dias eu conversei com o pessoal de uma cidade e naquela cidade tinham 2 provedores. Um era ruim e o outro era muito ruim. E os clientes ficavam sempre trocando de provedor para ver qual ia ter menos problema. E aí chegou um terceiro provedor, que foi o provedor que eu estava conversando, e esse cara vendeu muito mesmo, porque chegou um provedor que tinha uma internet boa. Então era uma internet boa e 2 ruins. Então aconteceu o seguinte, que a demanda nessa cidade foi muito maior do que o esperado. O provedor cresceu muito mais, vendeu muito mais e logo precisou ampliar a rede. Então estava esperando chegar de uma forma mais suave, digamos assim, e acabou tendo uma surpresa positiva, mas nós identificamos e mapeamos que esse foi o problema. Beleza. Próximo motivo aqui, pode ser que a rede que você construiu é menor do que a demanda. Vamos supor que tem um bairro que tenha 5.000 residências. E aí você construiu uma rede para 500 portas. Você só tinha dinheiro para colocar uma OLT e colocar 64 CTOs de 1 para 8, 500 portas, 512 portas. Então pode ser que você construiu poucas portas para muito bairro. E aí o motivo de ampliar é esse, né? É uma rede pequena para muito bairro. E aí o que vai acontecer? Quando você for construir um bairro semelhante, você já sabe que 500 portas nem entra. Faz já 1.000, 2.000 portas para atender aquela demanda, né? E também tem um motivo, né? A gente não pode deixar de falar, que é a excelência da equipe de vendas. Daqui a pouco, poxa, a equipe de vendas fez um trabalho muito bom mesmo, e vendeu muito mais do que aquilo que era esperado. Isso pode acontecer. E aí você não estava preparado para essa demanda. Então, esse é um dos motivos que pode acontecer. Então, sempre mapeie, identifique, entenda qual foi o motivo pelo qual lotou a rede para não cometer novamente esse erro. Se hoje eu fosse começar um provedor com internet, a rádio, botar antenas para atender clientes, eu já cometi diversos erros e eu não faria nenhum deles novamente. E se tivesse que fazer alguma situação que eu não concorde, eu já estaria preparado para o plano B, fazer uma troca, fazer uma modificação, alguma coisa nesse sentido. Bom, com isso eu finalizei a parte da onde a gente quer chegar. O que eu quero te falar daqui adiante? Cara, a gente já errou isso tantas vezes, as pessoas já fizeram tantas vezes errado, que tal fazer diferente? Né? Que tal fazer um negócio que vai dar menos retrabalho e fazer uma coisa que a gente não vai perder tempo? Quanto custa você fazer manutenção de rede, fazer alterações de rede, sendo que você poderia estar ativando novos clientes? Cada dia que você passa fazendo uma modificação de rede, provavelmente você deixa de ativar cliente. Falando isso de um provedor menor, lógico, provedor pequeno, o técnico faz manutenção, ativa cliente, faz configuração, compra equipamento, vende internet também, acaba fazendo um pouco de tudo. Então, quanto custa isso? Né? Quanto custa o seu tempo fazendo manutenção versus ativando novos clientes que vão trazer faturamento para a rede? Legal, com isso eu entrei agora no terceiro round. Terceiro round, que é a terceira rodada, eu quero falar o seguinte: poxa, Machado, legal, eu entendi, cara, mas o que eu faço, então, tecnicamente falando, para não cometer esses erros? Né? Como é que eu faço isso? Bom, o que você tem que fazer para não cometer esse erro? Se você precisa ampliar a rede, né? O erro no caso agora é ampliar a rede sem fazer gambiarra, que é o nosso tema da aula de hoje. Tá? Não é uma coisa pronta do tipo assim, poxa, eu tenho uma rede com CTOs de 1 para 8, por exemplo. Splitterzinho de 1 para 8. Não é simplesmente chegar lá e colocar um splitter de 1 para 16. Se você vê um vídeo por aí de alguém dizendo que, cara, vai lá na caixa, tira o splitter assim, bota o outro assim, pronto, resolvido o problema. Se você vê um vídeo como esse, isso não é resolver um problema, isso é como trocar um splitter.
Agora, essa troca de splitter pode gerar um tremendo abacaxi, pode gerar um tremendo problema. Então, o que eu vou te ensinar agora é um passo a passo de coisas que você tem que avaliar, tem que entender, tem que estudar para não gerar um problema depois. É isso que nós vamos falar agora. Como avaliar a rede para não gerar um problema depois. Ah, Machado, eu entrei no provedor e já existia a rede. Ah, Machado, eu fui contratado por um provedor, eu sou projetista e a rede já estava instalada e pediram para fazer ampliação. Eu já fiz diversos projetos de ampliação de outras redes que já estavam funcionando. E aí, é isso aqui que eu vou falar agora que você tem que avaliar. Primeiro ponto é o seguinte, eu não sei se você gosta de falar de sinal, de cálculo de potência, essas coisas são pesadas mesmo, mas não tem como falar de ampliação de rede sem falar de sinal. Não existe isso. Por quê? Como você vai ampliar algo, né, você vai colocar mais portas, a gente está falando de atenuar mais o sinal. Uma porta PON, a relação dela com o sinal é o seguinte, quanto mais você divide o sinal dessa porta, menos sinal chega para cada um dos clientes. Você tem um certo pedaço de sinal, né, uma certa intensidade de sinal. E desse sinal vai um pedacinho para cada cliente. Então, quanto mais clientes, menos sinal vai receber cada cliente. Então, não tem como falar sem falar de sinal, porque tem alguns cuidados que precisa tomar. Por exemplo, olha só, deixa eu trazer uma tela aqui que é muito importante para nós, que é essa tela aqui que eu peguei de um cliente, tá? O cliente me forneceu generosamente essa tela aqui. Olha que legal. Essa tela está me dizendo o seguinte, está me dizendo que essa rede tem 2.133 ONUs, está aqui, né, que é uma relação das ONUs, tá, dos 2.133, tem 1.991 ONUs ativas, tem 105 inativas, provavelmente desligadas, né, e tem aqui ONUs inválidas. O que pode ser um inválido? Pode ser um erro de leitura, pode ser que de repente foi feito desativou um cliente, ficou aquela ONU perdida lá na configuração, ou trocou o cliente de porta, talvez ele tenha ficado na outra, enfim, pode ser algum erro, pode ser um monte de coisa aqui, né? Eu não quero me prender nessa informação aqui dos 37 ONUs ativas, mas eu quero mostrar o seguinte, destas 1.991 ONUs que estão ativas, 318 ONUs, o sistema está dizendo que está com 0 dBm de sinal. O que pode ser isso? Pode ser erro de leitura, ou pode ser um problema de fato. Pode ser que aquela ONU não está com 0, ela está com menos 32, só que o sinal está tão ruim que ela não consegue nem fazer a leitura de quanto o sinal tem. Pode ser que esteja funcionando. E aí o que vai acontecer? Quando você causar uma atenuação a mais na rede, é bem provável que esse cara vai ficar fora do ar. 318 de 1.991 ONUs ativas, ou de 2.100 no total, né? A gente está falando de mais de 10%. 4 ONUs com sinal de menos 8 a menos 14,99. 142 ONUs com sinal de menos 15 a menos 18 aqui praticamente. 834 ONUs de menos 18 a menos 20,99, menos 21. 612 ONUs de menos 21 a menos 23, 184 de menos 24 a menos 26 e 31 ONUs de menos 27 a menos 30 praticamente. E acima de menos 30, 8 ONUs. Então, número 1, pensa que você está gerenciando a rede, tá? E aí você tem essa variação de sinal na mesma cidade, na mesma rede. Talvez até na mesma OLT. Então, cara, como entender... Olha só, por que é importante falar de sinal? Como entender desses clientes quais estão com problema e quais sempre foi assim e deveria ser isso? Como entender? Fica difícil, não tem um padrão de sinal. Nesse caso aqui. Então, é muito importante conhecer sobre sinal, dominar, fazer cálculo, monitorar, para poder ter esse controle, para não perder esse controle. Porque senão é o seguinte, quando você vai fazer uma ampliação de rede, você vai ter que primeiro identificar os clientes que estão com sinal ruim, melhorar o sinal desses clientes para depois conseguir fazer a modificação de rede. Um tempo atrás a gente visitou um provedor fazendo uma mentoria, uns 2 anos atrás, e aí o provedor disse para nós o seguinte,
Machado, aqui no nosso provedor a gente tem um padrão, nosso sinal é menos 22, 23, não me lembro, mas era um determinado valor. Ok. E aí, quando a gente pegou um relatório da OLT para aferir como que estava o sinal da rede, a gente está fazendo uma avaliação geral no provedor, incluindo da própria rede. E aí, quando a gente pegou um relatório, identificou lá pelo relatório que mais de 500 ONUs estavam com um sinal fora daquele valor, estava com menos 27, menos 28, menos 29, um sinal marginal, um sinal que não deveria nem estar funcionando mais ONU, que poderia parar de funcionar a qualquer momento. E aí o que esse provedor tinha que fazer? Se ele quisesse resolver o problema de rede, teria que disparar 400, 500 ordens de serviço, distribuir isso para a equipe para começar a corrigir a rede. Quanto custa isso? Agendar com o cliente, deslocamento e tudo mais, sem contar que quando uma equipe está fazendo uma manutenção, está deixando de ativar um cliente. Então, olha só. Então, é importante falar de sinal, conhecer sinal, saber o nível de sinal da rede para poder monitorar e para não chegar nesse ponto. A questão é essa, chegar nesse ponto. Agora, se você precisa ampliar e você tem esse problema de sinal na rede, primeiro você vai ter que corrigir o sinal da rede para depois conseguir ampliar. Beleza, então tem que falar sobre o sinal. Depois disso, a gente tem que entender o seguinte: o que eu faço para não cometer um erro quando eu vou fazer a ampliação? Nós precisamos entender se essa ampliação é algo pontual ou se está acontecendo na rede inteira. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você recebeu um alerta, te avisaram que tal CTO estão cheia que precisa fazer uma modificação. Tá. Essas CTOs, elas encheram por quê? Porque construíram um prédio na frente e começou a ter bastante apartamento para atender e encheu fácil. De repente, apareceu um loteamento Minha Casa Minha Vida com 100 casas, você tinha 2 CTOs por aí e lotou essas 2 CTOs por uma coisa que você nem tinha previsto. Isso é uma situação. Pode ser que um projeto parcial ali resolva o seu problema, o resto da cidade está ok. Agora, se está acontecendo na cidade inteira, nem vale a pena você pensar apenas numa ampliação pontual. Não gasta energia com isso. Gasta energia pensando como você vai ampliar a rede inteira. Porque talvez você pense numa ampliação pontual, você amplia pontualmente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco não consegue mais ampliar. Continua com a rede esgotada e não consegue mais repetir aquele modelo de ampliação para as outras regiões. Esse motivo, ele está muito associado a sinal. Diversas vezes eu vou voltar a sinal aqui. Por quê? Porque sempre que houver sinal, olha que legal essa frase, sempre que houver sinal, é possível fazer algum tipo de ampliação. De alguma forma a gente consegue ampliar se a gente tiver sinal. Legal, né? Eu vou te mostrar por quê. Fica aí, relaxa que eu vou te mostrar por que disso, tá? Bom, e o outro motivo pelo qual a gente tem que cuidar a ampliação e o erro que a gente não pode cometer é o seguinte: quando a gente está fazendo ampliação pontual, essa loucura de ampliação pontual, encheu a caixa, troca, encheu a outra, troca, encheu a outra, troca, a gente entra numa coisa que é o seguinte: é o ciclo vicioso. Isso aqui é uma das piores coisas que podem acontecer no provedor. Sabe quando você começa a trabalhar segunda-feira para sexta-feira e você acha que a semana nem rendeu, você não viu a semana passar, você não fez aquilo que você queria ter feito. Ou pior ainda, você trabalha de segunda a segunda, não conseguiu parar o final de semana, não entende o que está acontecendo e o provedor não cresce. Por quê? Porque você está num ciclo vicioso de rede mal feita. Você tem uma rede mal feita, essa rede precisa de manutenção. Essa manutenção é feita em caráter de urgência. Se você tem uma rede mal feita, precisa de manutenção, faz em caráter de urgência, ela continua uma rede com falta de padronização e falta de documentação. Se essa rede ela continua sem documentação e padronização, ela continua sendo uma rede mal feita. Então você fica girando nessa, e a rede não vai para frente. Não consegue aumentar a rede, não consegue colocar qualidade, não consegue botar mais clientes. Enfim, você fica nesse ciclo. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já vi esse ciclo. Esse é um ciclo que às vezes acontece na vida pessoal, né? A gente está envolvido em algum problema e não conseguir sair desse problema, e acontece no trabalho também. Em algum momento a gente tem que quebrar ele. Poxa, eu sei que está errado e agora eu vou fazer diferente. A partir de amanhã, a próxima modificação eu já vou fazer diferente. Em algum momento você tem que quebrar o ciclo. Quebrou, a coisa começa a andar.
E aí acontece de levar 1 ano até você documentar, entender, mapear e ampliar a rede, ou demorar 2, ou demorar 3, não interessa, mas em algum determinado momento você fechou a rede como você queria, você modificou, trocou cabo, trocou CTO, enfim, você fez aquilo que você precisava fazer na rede, mas você só vai conseguir isso quando você quebrar esse ciclo vicioso aí das redes mal feitas. Bom, vamos entrar agora no nosso quarto round. O quarto round é ampliação. Agora a gente vai falar das ampliações, tá? Nas ampliações agora que a gente vai falar, eu vou te mostrar vários cenários de como fazer ampliação. E a base deles sempre é o sinal. Então, primeiro, eu preciso que você entenda uma coisa muito fácil aqui sobre o sinal, tá? Para isso, eu vou usar um recurso muito tecnológico que são canetas e papel. Eu quero fazer um desenho aqui para exemplificar aquilo que eu quero falar. Pensa o seguinte, para você entender sobre sinal, talvez você não entendeu ainda porque você não pensou sobre um sinal. Isso é uma coisa muito idiota que eu estou falando, mas é a forma mais fácil de entender sobre sinal. Então pensa que você é um sinal. Legal. Então agora vamos pensar numa topologia. Pensa que nós temos uma OLT, que é o nosso concentrador. Está aqui a nossa OLT. E aí nós temos um negócio chamado DIO. DIO é aquele negócio que tem as portinhas que nós conectamos na porta PON da OLT. Beleza. Saindo desse DIO nós temos um cabo óptico. Nesse cabo óptico tem diversas fibras aqui. E aí nós temos uma caixa de emenda com um splitter de primeiro nível. Esse splitter, por exemplo, aqui é um splitter de 1:4. Ok, ele tem uma entrada e ele tem 4 saídas. E aí uma dessas saídas continua na fibra e chega até a nossa CTO, caixa de emenda óptica. Chega até a CTO. Quando chega na CTO, nesse nosso exemplo aqui, vamos supor que nós temos um splitter com 16 saídas. Da CTO, vai um dropzinho lá para casa do cliente, que chega até o equipamento dele, a ONU, que faz o atendimento. Ficou feio esse ONU aqui, mas é uma ONU que faz o atendimento, que converte esse sinal óptico em Ethernet, em cabo de novo e distribui na casa do cliente. Bom, então vamos pensar como o sinal, tá? Bom, para fazer esse cálculo, a gente precisa relacionar aqui o que nós temos de conexões, de distância, de splitters, porque todos os materiais atenuam. Nós perdemos sinal por todos esses materiais aqui que nós estamos utilizando. Então, o que vai acontecer? Pensa agora que você é um sinal e você está passando em um túnel. Para o sinal chegar na casa do cliente, olha só. Para esse sinal chegar na casa do cliente, ele vai sair da OLT por um conector. Depois, ele vai passar por um cordão óptico e tem um outro conector no DIO, uma outra conexão. Dentro do DIO, tem uma fusão. Sai com o cabo. Quando chega nessa caixa de emenda, onde tem o primeiro splitter de primeiro nível, tem uma outra fusão. O sinal passa pelo splitter de 1:4, depois tem mais uma fusão aqui, vai até o splitter de 1:16, na entrada tem uma fusão. Na saída desse splitter aqui, vou fazer um quadradinho aqui, tem um conector, drop, né? Tem uma conexão aqui, drop, e tem mais um conector lá na ONU para chegar o sinal na casa do cliente. Então, o que o sinal vai perder? Ele vai perder sinal em 4 conectores. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 conectores, quadradinho vezes 4. O sinal vai passar por uma fusão, 2 fusões, 3 fusões, 4 fusões. Eu tenho 4 fusões nesse cenário aqui. Não é regra, pode ser que no seu projeto tem 6, 8, 10, 20 fusões, mas nesse caso aqui passa por 4 fusões. O sinal vai passar por um splitter de 1:4. 1:4 vai passar por 1 e vai passar por um splitter de 1:16, passar por 1 também. Além disso, vamos supor que da minha OLT até a casa do cliente,
Vamos supor que nós tenhamos aqui 5 quilômetros. Então vai ter de fibra 5 km. Preciso saber disso para saber o sinal da rede. Sem isso, não sei o sinal da rede. E como que eu faço para saber o sinal da rede? Vamos lá. Tudo isso aqui são coisas que nós vamos perder sinal, atenuação, tá? E aí a gente faz o cálculo. Eu posso agora pegar aqui e começar a botar os valores de atenuação, ou eu posso usar também uma planilha para isso. Que no nosso caso aqui é mais fácil a gente fazer pela planilha para a gente ganhar tempo, né? E a gente poder explorar os outros cenários depois de ampliação. Beleza, vou fazer esse cálculo com vocês. Bom, primeiro, eu já sei o desenho, né? Primeiro está aqui, a topologia. Segundo, eu preciso saber a potência de transmissão da OLT. Por que isso? Porque vamos supor que a minha rede esteja atenuando 20 dB, ou seja, está perdendo 20 dB. Só que a minha OLT, ela está mandando, por exemplo, com 5 dBm positivo. Então eu preciso saber esse número, 5 dBm positivo, para poder fazer o restante da conta. Eu tenho 5 e está perdendo 20. Ou eu tenho 13 e está perdendo 20. Eu tenho 1 e está perdendo 20. Aí eu sei o sinal que vai chegar na outra ponta. Então, vamos supor que a minha OLT esteja transmitindo a 4 dBm positivo. 4 dBm positivo. A minha ONU, ela também tem potência de transmissão. Por quê? Porque quando a minha OLT e a minha ONU estão trocando informações, o que acontece? Esse aqui é um SFP de porta-pão de OLT. Ele está mandando informações. Ele custa seus 300, 400, 500 reais. E a minha ONU, lá dentro, também tem um SFP, que é esse cara aqui, ó. Só que é um SFP menor do que esse aqui. Visivelmente menor. O que acontece? Esse cara custa 300, 400, 500 reais. A ONU inteira, uma ONU comum, custa 150 reais. Então, obviamente, a qualidade dos lasers não é a mesma. O laser que se tem numa ONU é um laser mais fraco. Tá? Então, o laser da minha ONU, vamos supor, indo pela média dos lasers das ONUs que degradam com o tempo, etc, 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 vamos supor que esteja mandando a 1 dB e meio positivo. Tá. Distância. Bom, no nosso caso nós temos aqui 5 km, distância 5 km, perdão, coloquei no lugar errado, distância está aqui em cima já certinho 5. Conexões, quantos conectores nós temos? Aqui, fusões, distância 5 km, quantas conexões nós temos? Bom, a gente viu na nossa topologia que nós temos aqui 4 conectores, nós temos 4 conexões, então 4 conexões. Ok. Quantas fusões nós temos? No nosso caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 fusões. Volto aqui para a nossa tela. 4 fusões. Depois disso, o sinal ele passa por um splitter de 1 para 4 e ele passa por um splitter de 1 para 16. Então, tem um splitter de 1 para 4 e um splitter de 1 para 16. Eu tenho um splitter de 1 para 4 e um splitter de 1 para 16. Moral da história, aconteceu o seguinte. Eu tenho 3 cenários que eu gosto de calcular. Por que eu tenho 3 cenários? Quando a gente fala de atenuação de materiais, a gente tem um valor mínimo, a gente tem um valor máximo permitido e tem um valor médio de mercado. Então, nessa planilha eu gosto de calcular as 3 situações para saber qual que é o melhor caso. Então, o meu sinal nunca pode ser melhor do que o melhor caso. Se isso acontecer, tem alguma coisa errada. Eu gosto de calcular o pior caso, porque o meu sinal nunca pode ser pior do que o pior caso. E eu gosto de calcular o sinal médio, porque é o esperado da minha rede. Poxa, uma rede nova que está instalando tudo certinho, tudo bonitinho, bem instalado, poxa, tem que dar no mínimo o sinal médio da rede. Não o pior caso, né? Deixa o pior caso para o passar do tempo. Então, nesse caso, a planilha está dizendo o seguinte, que o pior caso, o pior sinal que pode chegar para esse cliente é de menos 19,40. Se chegar a menos 19,40 e o limite da ONU ela é um limite de menos 27 dBm, uma ONU B+, aí nós vamos ter uma margem de segurança muito boa. A gente está com praticamente 7 dB aqui
de margem de segurança. Praticamente não, a gente está com um pouco mais de 7 dB de margem de segurança. 7 dB é muita coisa, dá para fazer muita ampliação e ainda sobra dB para a gente continuar com margem de segurança. Bom, esse é o pior caso, tá? Qual que é o melhor caso? O melhor caso é o sinal mais forte ainda. É um sinal, os passivos com uma atenuação menor ainda, a menor atenuação possível. Então, o que pode acontecer? Ao invés de chegar a 19,4, vai chegar menos 14,64. O limite é menos 27, então significa que a gente tem mais de 10 dB de margem de segurança. Tem praticamente aqui 13 dB de margem de segurança. Então, olha só, se com 7 dB a gente consegue fazer muita ampliação, imagina com 13. Quantas ampliações a gente consegue fazer com 13? Então, o que é melhor? Está perto dos 13 ou está perto dos 7? E a média esperada é que esse sinal chegue com menos 17,28 e a gente vai ter lá os nossos praticamente 10 dB de margem de segurança. Então, olha só que legal ficar jogando com esses números, tá? Às vezes o pessoal pergunta, Machado, qual é o problema de ter uma rede com um cliente de menos 25 se o limite é menos 27? O problema é o seguinte, meu amigo, o problema pode ser que esse sinal era para ser menos 20, você está aceitando 25 e depois precisa fazer ampliação. Você está aceitando ter um problema de rede aí. E aí quando você precisar fazer ampliação, você não sabe aonde arrumar a rede. A ampliação vai ser urgente. E aí você vai trocar o laser por um laser mais forte para poder ampliar a rede. Você está escondendo um problema, você está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Inclusive, esse é um assunto da próxima aula, né? De que o laser C++ não é solução de problema. Quando não utilizar o laser C++, pensando em resolver problema. Então, o que acontece? É importante conhecer o nível de sinal para discutir de ampliação. Por quê? Porque aí você vai jogar, pode ser que você tenha que fazer uma alteração na rede para melhorar o nível de sinal para conseguir fazer uma ampliação. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai mostrar algumas situações de ampliação nesse sentido. E agora eu preciso te mostrar também uma diferença, que é muito importante você entender. Volta aqui para a nossa topologia na mesa. Aqui na mesa. O sinal sai, passa por um splitter de 1 para 4 e passa por um splitter de 1 para 16. Qual é a diferença de atenuação disso tudo se, ao invés de 1 para 4 e 1 para 16, fosse 1 para 16 e 1 para 4? Qual é a diferença? Esse sinal continuaria sendo dividido para 64 NUs. Quando eu tenho 1 para 4 vezes 4 vezes o 16, eu tenho 64. Quando eu tenho splitter de 1 para 16 e eu tenho 16 CTOs de 1 para 4, eu continuo tendo 64. Qual a diferença se fosse 1 para 8 e 1 para 8? 1 para 8, 1 para 8 seria 64. Eu continuaria tendo um sinal muito próximo nessas três topologias. A questão é que nessas três topologias o sinal é muito parecido. Por quê? Porque a divisão total é 64 clientes. Vai ter uma pequena diferença, por quê? Porque quanto maior a capacidade do splitter, maior é a variação que pode ter de sinal entre o mínimo e o máximo. Então, nesse caso aqui, nesses dois aqui, vai ficar tudo muito parecido. Agora, quando eu boto 1 para 8, 1 para 8, vai ter uma pequena variação de sinal aqui, mas nada que seja prejudicial à rede. Eu estou falando aí de meio dB, talvez, 0,8 dB, alguma coisa muito próxima disso, tá? E o que mudaria o sinal aqui se fosse diferente? Vamos falar agora de uma rede que é 1 para 8 e 1 para 16. 1 para 8 e 1 para 16. Se eu tiver uma rede que tenha... Deixa eu trocar a folha aqui. Eu tenho um splitter de 1 para 8 e aí eu tenho 16. Vamos supor que você tem CTOs de 1 para 8 e você quer só trocar essas CTOs de 1 para 16 e você tem 1 para 8 aqui. Quando você fizer isso, a sua rede vai passar de 64 para 128. E olha o que acontece. Vamos fazer a planilha aqui, ó. Vamos voltar para a planilha. É o mesmo cenário, tá? Porém, eu tenho agora um splitter de 1 para 8 e splitter de 1 para 16.
O sinal da rede ficou isso aqui, ó. 1 para 8 e 1 para 16. No pior caso, foi para 22,60. Melhor caso, 17,64. E o sinal médio ficou em 20,12. 20,12. Então, o que aconteceu? O que eu queria te mostrar aqui? Quando você tem uma rede para 64 e você migra essa rede para 128, se a splitagem for igual para toda a rede, por exemplo, eu tinha um para 8 e um para 8, troquei para 1 para 16. Ou eu tinha, sei lá, 1 para 16 e 1 para 4 e coloquei 1 para 16 e 1 para 8, que deu 128, você vai atenuar na sua rede mais ou menos 3 dB e meio, 3,7 dB quando você troca de 64 para 128. E aí o que acontece? Se você tem clientes com um sinal ruim, vai atenuar mais 3 dB e meio. Pode ser que esses clientes fiquem fora do ar. Tá? Então é importante que você entenda que nessa troca você vai atenuar pelo menos 3 dB e meio. É muito importante você entender essa diferença para a gente poder discutir aqui sobre as próximas tecnologias, as próximas topologias para fazer as ampliações de rede. Beleza. Entendemos o cálculo, entendemos a lógica, por que a gente tem que calcular. Eu quero trazer agora as outras topologias que eu prometi para você. Depois, galera que está participando ao vivo dessa aula, tá? Depois eu vou abrir o chat, a gente troca uma ideia, tirar algumas dúvidas pelo chat. Lá também a gente pode brincar com outras topologias aqui, tá? O objetivo da aula é essa. Essa topologia aqui, ó. Tá? Eu preparei uma topologia para você. Vamos supor o seguinte, você tem uma rede com 64 clientes por porta, que é 1 para 8, 1 para 8, o que nós desenhamos aqui. E aí você quer fazer uma ampliação. Para fazer essa ampliação de 64 clientes para 128, é fácil. É só você trocar a CTO de 1 para 8 para CTO de 1 para 16. Se a sua CTO de 1 para 8 lotou, você quer migrar para 128 clientes por porta, você já decidiu que vai migrar para 128, não tem problema. É importante que você saiba que isso tem um impacto em banda, mas você decidiu o que vai fazer. Você troca a CTO de 1 para 8 para uma CTO de 1 para 16. Se você tiver margem de segurança para isso, ok. Se o seu sinal está certo, você sabe que você vai atenuar mais 3 dB e meio e você vai conseguir fazer a ampliação da rede. Segundo cenário é o seguinte. Vamos supor que você tenha 64 clientes por porta, CTOs lotadas, e você quer manter os 64 clientes por porta. É uma premissa. Vamos supor que você quer trabalhar com planos ilimitados e quer deixar com 64 clientes por porta. Se isso acontecer, o que você vai ter que fazer? Primeiro, antes de trocar o splitter da CTO, isso é por mais que você tenha sinal, né? Mesmo que você tenha sinal, você vai ter que fazer isso para manter 64. Primeiro, você precisa quebrar essa rede. O que você vai fazer? Você vai pegar esse splitter de 1 para 8 e colocar 2 splitters de 1 para 4. Cada splitter de 1 para 4 você vai alimentar em uma fibra diferente. Então você precisa ter backbone para isso. Então você tirou o splitter de 1 para 8, botou 2 splitters de 1 para 4 e alimentou o segundo splitter por uma porta PON diferente. Agora você tem 4 CTOs de 1 para 8 para cada ramal. Você transformou um ramal em 2. 4 de 1 para 8, você tem 32 posições por porta ao invés de 64. Agora que você tem 32 posições por porta, você pode tirar aquela CTO de 1 para 8 e colocar uma CTO de 1 para 16. E aí você vai transformar de novo aquele ramal, aquele um ramal que virou 2, você vai transformar ele de novo, esses 2, em 64. Moral da história, você tinha um ramal com 64, você transformou isso em 2 ramais de 64, você dobrou a capacidade daquele ramal, daqueles ramais, porém, você precisa de mais uma fibra do backbone para fazer isso. Então, olha só, é uma ampliação que parece simples, porém, olha a volta que isso dá até você conseguir fazer esse tipo de ampliação. E agora não depende só de sinal, depende de banda, de capacidade de porta, de várias outras coisas também. Poxa, Machado, legal, mas como é que eu faço no desbalanceado? Balanceado é fácil. Balanceado eu vou lá e troco o splitter e está tudo certo. Por que eu fiz questão de falar sobre o sinal e falar para você interpretar o sinal como se fosse um sinal?
Talvez uma das coisas mais idiotas que você ouviu até hoje foi isso, mas é uma coisa muito importante, é tão simples que chega a ser idiota, tá? Olha só, qual a diferença de uma rede balanceada e uma rede desbalanceada pro sinal? Pro sinal não tem diferença nenhuma, é luz que continua sendo dividido, que navega numa fibra ótica. A luz não enxerga se ela chega no splitter balanceado ou no splitter desbalanceado. A luz não enxerga se o splitter é 1:4 ou 1:8. A única diferença é que vai sair menos luz na outra ponta. Só isso. Então pensa agora o seguinte: poxa, Machado, eu tenho um ramal desbalanceado, como que eu faço a ampliação? O primeiro cenário da ampliação é fazendo uma migração de uma rede de 64 para 128. Tá? Então vamos lá. Você tem uma determinada porta, você tem um ramal desbalanceado, botei até aqui uma fibra, por exemplo, um cabo com 2 vias. E aí nesse exemplo aqui nós temos 8 CTOs de 1:8. Tá aqui as nossas 8 CTOs de 1:8. Então o sinal vem da porta PON, chega na primeira caixa, o splitter desbalanceado, atende a primeira, vai para o próximo, próximo, até chegar na última caixa. São 7 splitters desbalanceados para atender 8 CTOs. Legal. Se você vai trocar para 128, supondo que esse sinal aqui está uniforme, né? Vamos supor que todas essas CTOs estão mais ou menos 20 dBm em todas as caixas, você pode fazer igual o ramal balanceado. Vai lá, tira de 1:8, bota de 1:16, você migrou, você dobrou a capacidade da sua rede, desse ramal, e você não precisou mexer na splittagem de primeiro nível no desbalanceado. Agora você tem um ramal para 128 portas. Ah, Machado, meu ramal, meu sinal já é todo maluco. Ah, não fiz o cálculo, já é maluco, tem clientes com menos 15 e clientes com menos 25. E aí minha dica é o seguinte: aproveita o momento que você vai botar a mão nesse ramal, primeiro você reorganiza os splitters desbalanceados. Para quê? Para equalizar o nível de sinal do ramal. Quando você equalizou o nível de sinal do ramal, está tudo muito parecido, tudo menos 20, menos 21, muito próximo disso, agora você está pronto para trocar a CTO. Faz uma coisa por vez para não dar confusão. Beleza. Ah, Machado, mas eu quero manter 64 clientes por porta no desbalanceado. Como que eu faço isso? Bom, agora a brincadeira é o seguinte. A lógica é a mesma que nós utilizamos para uma rede balanceada. Você vai quebrar esse ramal em 2 ramais. Agora a diferença é o seguinte: no desbalanceado isso dói mais. Dói mais porque você precisa trocar esses splitters desbalanceados. A sua janela de manutenção vai ser maior. Você precisa calcular quais serão os splitters desbalanceados e fazer as duas coisas na mesma paulada. Ou talvez quebrar esse ramal em 2, trocando os splitters desbalanceados, utilizando outra fibra do backbone, e depois que isso está ok, aí sim você troca CTOs de 1:8 para CTOs de 1:16. Tá errado aqui na apresentação, tá, pessoal? Aqui embaixo é 1:16, tá? Tá 1:8, mas é 1:16. Então o que acontece? A lógica é a mesma, por isso que eu comecei te explicando sobre o sinal. Porque a lógica é o mesmo se é o balanceado ou é o desbalanceado. O que muda é a forma que você vai pensar, a estratégia que você vai pensar quando você vai fazer a migração. Simplesmente isso, tá? Então por isso que é importante pensar como um sinal. Desculpa se isso te parece ilógico, se parece muito simples, mas é dessa forma e eu te trouxe aqui esses cenários. Beleza, mas tem outro tipo de ampliação. Eu falei de uma ampliação de troca de CTO, trocar de uma CTO de 1:8 para uma CTO 1:16. Mas e se a sua ampliação for você precisar colocar mais caixas? Às vezes o problema não é mudar a capacidade da caixa, mas sim ter mais caixas distribuídas. Como que você faz? Bom, a lógica é a mesma, mas os exemplos são um pouquinho diferentes, tá? Vamos supor que você tem esse cenário que está aqui na tela para você, tá? Você tem essa topologia aqui. Você tem um splitter de 1:4 e você tem 4 CTOs de 1:16 que estão lotadas e você precisa colocar mais caixas. O que você vai fazer? Primeiro passo, você vai precisar de uma fibra nova do backbone. E aí, você vai colocar um segundo splitter de 1:4 e agora você pode balancear
essas caixas, né, tornando 2 ramais fisicamente separados, ou você pode simplesmente iluminar novas caixas por esse splitter novo. Tanto faz, tá? Mas o ponto é, você vai precisar de uma nova fibra do backbone. E se você não pensou isso quando você fez o planejamento da rede, se você já não tem fibra, isso é um problema que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, sobre fibra de backbone. Ok. E aí você fez a ampliação, você tinha 4 CTOs de 1 para 16, agora você tem 8 CTOs de 1 para 16 e você tem aqui 64 clientes por porta-pão. Você manteve os mesmos 64 clientes por porta-pão. Se você quisesse colocar mais caixas de 1 para 16 e fazer 128 clientes por porta, você poderia simplesmente trocar aquele splitter de 1 para 4 por um splitter de 1 para 16. Pronto, resolveu o problema. Mas com isso a sua rede passaria para 128 clientes por porta. Ok. Ah, Machado, e se minha rede fosse desbalanceada? Bom, se a sua rede for desbalanceada, acontece o seguinte. Para migrar de 64 para 128, e se você já tem CTOs de 1 para 16, vamos supor que você tem 4 CTOs de 1 para 16, você tem 64 e quer colocar 128. Você precisa iluminar mais 4 CTOs de 1 para 16. Mas para isso acontecer, você vai ter que voltar naquele problema que eu falei antes, que você vai ter que trocar toda a cadeia dos splitters desbalanceados para conseguir ativar essas caixas. E aí minha dica para quem faz esse tipo de ampliação é o seguinte: faz o cálculo, reorganiza os splitters desbalanceados, troca primeiro os splitters desbalanceados para que a sua rede atual continue funcionando. Depois que isso estiver ok, você instala as novas caixas para fazer o atendimento. Faz isso em mais de uma etapa para evitar dor de cabeça. Tá? Então você vai ter que mudar essa cadeia, tirar 3 splitters desbalanceados, colocar 7 splitters desbalanceados para conseguir colocar mais CTOs de 1 para 16. E se a sua ideia for manter 64 clientes por porta, é a mesma lógica da outra. Para colocar novas CTOs, você também vai ter que quebrar esse ramal desbalanceado em 2, transformar ele em 2 ramais de 32, e aí você consegue botar mais caixas de 1 para 16 e voltar esses 2 ramais aí para ramais com 64 posições cada um deles. Vamos lá. Tudo dói. É mais fácil pensar antes. Esse é o ponto. É muito mais fácil pensar antes. A gente está fazendo uma aula sobre ampliação de rede sem fazer gambiarra. Só que o que é melhor se você não vai fazer gambiarra? É melhor, poxa, se tivesse pensado isso quando você fez o planejamento da rede, seria mais fácil do que fazer agora. Esse é o ponto. Então pensa sim para fazer essas modificações, mas na próxima rede que você for fazer, pensa já no projeto que você poderia ter feito diferente para isso não acontecer. Bom, legal. Quando a gente fala de ampliação de rede, colocando mais caixas, a gente tem que se ligar de uma coisa muito importante que eu já vi muito acontecer por aí, que é o seguinte. Vamos supor que você tinha lá a sua rede, onde você tinha 4 CTOs, tinha 4 CTOs cheias de clientes e estava tudo funcionando, tudo mil maravilhas. E aí, você colocou mais caixas no meio do caminho. Poxa, pensa que tem uma rua com 4 caixas e você preencheu o vão dessas caixas e colocou mais 4 caixas ali no meio para atender mais clientes. Se isso acontecer, quando você for colocar novos clientes, você vai ter esse problema aqui. Você vai ter drops cruzados. O que é um drop cruzado? Poxa, eu estou conectado na CTO que está 30 metros para o lado direito da minha casa, por exemplo. E o meu vizinho do lado direito da minha casa está conectado numa caixa que está 80 metros para o lado esquerdo. Por quê? Porque ele entrou numa caixa nova. Porque a caixa que eu estava já estava lotado. Então o que acontece? Você vai resolver um chamado de cliente sem internet, você vai ter que mapear. Cara, esse cliente está conectado em qual caixa? Pode estar nessa ou pode estar nessa. Você tem drop cruzado. Se daqui a pouco um caminhão arrebentar alguns cabos ali, uma árvore arrebentar alguns drops, imagina que você tem drop vindo dos dois lados, esse drop atende um cliente lá e esse outro drop atende um cliente aqui. As luzes estão no sentido inverso, digamos assim. Então isso é um pepino. Isso é um pepino fazer ampliação de rede, colocando mais CTOs no meio das CTOs existentes, porque pode acontecer esse tipo de situação.
E vamos lá, gente, é sério. Gerenciar a rede com esse tipo de situação realmente é um pepino, é um abacaxi. Beleza? Então, assim, vamos lá. Falamos de ampliação de caixa e tudo mais, tá tudo mil maravilhas, mas para boa parte das ampliações, sempre que você vai ampliar a sua rede, mas você quer manter 64 clientes por porta, porque você quer ter uma certa quantidade de banda, velocidade e tudo mais, sempre você vai precisar de mais backbone, você precisa de mais fibras disponíveis no backbone. Mas o que você faz então para resolver esse outro problema? Bom, quando eu faço um projeto do zero, eu costumo entender a área onde o provedor quer construir o projeto, quer fazer o dimensionamento, etc, etc, etc. E nesse planejamento eu já entendo quantas fibras precisa para atender aquela área. Vou precisar de... Estou chutando o número aqui, eu preciso de 9 fibras. Beleza, 9 fibras eu atendo. Ok. Mas qual que é a ideia do provedor? Tudo dando certo, qual é a ideia para o ano que vem? Para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos o provedor quer construir rede no próximo bairro. Ou daqui a 2 anos está abrindo loteamento lá depois daquele bairro e o provedor vai querer construir rede lá. E essa é a hora de prever reserva no backbone para fazer essas novas ampliações. Então, se eu tenho um quadrado, um bairro, para fazer um projeto que eu vou precisar de 9 fibras, se o meu bairro do lado for mais ou menos o mesmo tamanho, eu sei que eu vou precisar de mais ou menos 9 fibras. Se eu tenho mais 3 bairros desse tamanho aqui, eu preciso de 9 mais 9 mais 9. Então, eu já deixo essa reserva de backbone tanto para possíveis ampliações aqui nesse bairro, quanto fazer construção nos outros bairros também. Para evitar o quê? Para evitar que você tenha uma rota, que você tenha 4 cabos de backbone, porque cada área que você foi atender, você precisou lançar um backbone novo. Isso é um pepino. Pode ser que você tenha um problema com a concessionária de energia logo. Se você não tem projeto de compartilhamento, quando você for fazer o projeto de compartilhamento, talvez você tenha um problema porque a concessionária não vai autorizar. E aí, ao invés de você ter 4 cabos de 12 vias, você vai precisar lançar um cabo de 48 vias ou um cabo de 72 vias e sair trocando, botando as caixas de emenda nesse cabo novo e sair migrando rede por rede para poder tirar aqueles outros 4 cabos de 12 vias. Não seria muito mais fácil se tivesse pensado isso no projeto? Aquela economia passando um cabo de 12 foi por água abaixo, né? Só nessa troca isso é uma coisa que vai custar muito caro. Talvez custe uma semana de trabalho de 2 equipes, várias janelas de manutenção, de madrugada, e vai gerar um transtorno tremendo para fazer essa modificação. Não existe mais janela para manutenção. Não existe mais. Se a internet da minha casa, por exemplo, cair das 6 horas da manhã até meia-noite e meia, 1 hora, se cair nesse horário, qualquer queda eu percebo. Porque eu estou trabalhando, a minha esposa está trabalhando, os meus filhos estão estudando de casa, nós vamos perceber, né? E de noite a gente está no Netflix e tudo mais. Se a internet cair de madrugada, eu também vou perceber. Por quê? Porque quando eu acordar, o meu celular vai dizer assim: Machado, não foram feitos os backups. Os backups não foram feitos. E aí eu vou entender que eu tive um problema de internet de madrugada. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Nas janelas de manutenção, que é cada vez pior e cada vez mais escasso. Mas ok, Machado, entendi, cara. Mas o que eu faço quando eu não tenho mais backbone disponível? Também tem uma alternativa, olha só. Eu tenho uma tela aqui para mostrar para vocês, que é essa tela aqui, tá? Quando nós temos uma rede, nesse exemplo aqui uma rede balanceada, tá? Mas nós temos uma rede, geralmente, né, o ideal é que essa rede seja distribuída entre backbone e ramais de derivação. Não posso ter cliente sendo atendido diretamente no meu backbone ou uma CTO direto no backbone. Se eu tenho a rede distribuída dessa forma, o que vai acontecer? Cada fibra do meu backbone é um ramal. Então, por exemplo, eu tenho uma porta PON, alimenta uma fibra que atende um grupo de caixas. 8 caixas de 1 para 8, 4 caixas de 1 para 16, 8 caixas de 1 para 16, tanto faz. Mas aquela porta, aquela fibra atende um ramal. Porta 1 é um ramal 1, porta 2, ramal 2 e por aí vai. Então, se eu tenho um cabo, por exemplo aqui, eu tenho um cabo com 6 vias, cada via está atendendo um ramal novo. Eu vou chamar esse primeiro aqui em cima de ramal 1. Então, vem a minha fibra 1, atende o ramal 1. Minha fibra 2 está atendendo esse cara aqui que é o ramal 2. 3, 4, 5, até chegar nesse último aqui, que é o 6. Cada fibra, um ramal.
Então, nesse caso, se eu precisar construir mais ramais, eu estou com as 6 fibras ocupadas. Como que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar de projeto centralizado e descentralizado, é sobre isso que eu vou falar agora. Então você pode descentralizar o seu projeto ao invés de lançar mais backbone. É uma alternativa, você tem que avaliar se isso é melhor no seu projeto ou se é melhor lançar mais backbone. Para isso, o ideal é que você tenha o diagrama de emendas da rede. Você precisa saber quais fibras você está utilizando, em qual trecho, para iluminar qual rede você tem que ter essa documentação. O ideal é que você tenha essa documentação. Se você não tem, provavelmente você vai ter que fazer essa documentação para depois voltar a discutir sobre ampliação. Beleza. Eu quero que você observe o seguinte. Numa rede PON, numa rede ponto multiponto, voltando aqui para a nossa fibra 1, que atende o ramal 1, essa fibra ela está iluminada nesse sentido aqui e ilumina esse ramal. Daqui para frente eu deixei até verde, ó. Daqui para frente essa fibra está apagada, está livre, está morta, não tem sinal mais nela. Ela foi rompida aqui. A fibra 2 dessa caixa para frente foi rompida, está livre. 3 está livre aqui, 4 e 5 está vindo até o final e a fibra 6 está livre a partir daqui. Se você no final do cabo colocar um POP novo, o que pode acontecer? Olha só, se você colocar um POP novo, você pode iluminar ao contrário as redes. Pensa que você precisa duplicar o ramal 1, você precisa transformar em 2 ramais e você não tem uma fibra disponível para isso. Você pode criar um outro ramal semelhante a ele, você pode fazer uma fusão nessa fibra verde que vai ser alimentada pela outra OLT na outra ponta. Ou seja, você tem fibra 1 iluminando o sinal por um lado, fibra 1 iluminando outro sinal de outra porta pelo outro lado, e essas duas fibras atendem uma região parecida, ou pode ser uma região separada, tanto faz. Mas o que eu quero te mostrar é essa outra possibilidade de ampliação quando você não tem fibra disponível para fazer ampliação, que é descentralizar o projeto, ter uma OLT em outro local e iluminar no outro sentido. Ah, Machado, mas para isso eu tenho que fazer um POP novo, tenho que comprar uma OLT nova, tenho que botar no break, ar-condicionado, etc, etc. Tem que fazer. Talvez não valha a pena, mas aí você faz a conta se vale a pena ou não. Porque se for um trecho que você não consegue trocar o cabo mais, se for um trecho que você usa um cabo com fibra locada, por exemplo, um swap de fibra, se for um cabo compartilhado, enfim, você tem um tubo luze, por exemplo, nesse cabo, e você consegue fazer mais com esse tubo luze. Você consegue iluminar a rede dos dois lados. É um artifício, é uma jogadinha que você pode fazer para ampliar a rede, é uma alternativa e eu não podia deixar de concluir essa aula sem te mostrar essa possibilidade quando você tem os cabos lotados, quando você tem as fibras todas em uso no seu cabo de backbone. Bom, para quem está participando ao vivo dessa aula, agora é aquela hora que a gente vai bater um papo no chat, tá? Agora eu consigo dar atenção no chat aqui nas mensagens que vocês estão enviando. Para quem está assistindo essa aula gravada, se você é um aluno do curso de projetos e está assistindo essa aula gravada, você pode tirar suas dúvidas no campo de comentários também logo abaixo do vídeo, né? Todas as nossas aulas eu respondo diariamente aos meus alunos. Todo dia de manhã eu vou lá cedinho, respondo todas as perguntas. Então, se você é aluno, você pode colocar sua dúvida por lá que eu vou responder também. E para quem está ao vivo, galera, vamos para o chat aqui a partir de agora para a gente bater um papo. Eu quero te pedir uma coisa também, vocês me conhecem, vocês acompanham o conteúdo, mas eu muitas vezes não conheço vocês. Então, aquele story está liberado, fazer aquele storyzinho, marcar a Fiber School, mostrar que você está fazendo diferente, está fazendo melhor. Vai lá, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grando Machado, faz o seu story e aí eu sei quem é você, quem está me assistindo e me diga o que você achou da aula também. Bota lá em uma frase o que você aprendeu nessa aula que você vai aplicar aí nas suas redes, que você vai aplicar nos seus projetos FTTH. Beleza, galera? Vamos pro chat aqui então, vamos bater um papo. Enquanto vocês fazem os stories aí, marca a Fiber School, marca o Marcelo, vamos trocar uma ideia por aí. O que nós temos aqui? Leva um tempinho até atualizar o chat. Vamos ver aqui.
E aí, o que acharam do conteúdo, galera? Eu tentei trazer vários exemplos que eu conheço, que eu já exercitei, que eu já ajudei provedores, e a ideia é que vocês conseguissem se identificar com esses exemplos, com essas dificuldades, né? Então a ideia era justamente essa, era puramente essa, trazer cenários que você se identifique com a realidade, com o dia a dia. E agora eu quero tirar dúvidas aí se algo está acontecendo diferente disso, tá? Primeira pergunta é o seguinte, Machado, vou começar na próxima semana o meu primeiro projeto FTTH. É um projeto com aproximadamente 35 quilômetros. Esses 35 quilômetros é o total de fibras distribuídas para fazer atendimento ou é você atender uma área que está a 35 quilômetros? Eu te pergunto pelo seguinte, porque são duas situações diferentes, né? Um projeto numa rede dentro de uma cidade, 35 quilômetros é um bom projeto, né? Um projeto com uma boa quantidade de fibra, mas as distâncias de uma rede densa, elas são curtas, então você tem ramais curtos, né? É diferente de quando você vai atender uma região que está a 30 ou 35 quilômetros. Se você vai fazer um projeto para uma região que está a 30, 35 quilômetros, você vai ter que colocar uma OLT lá para fazer o atendimento. Agora, você também pode ter uma OLT nesse local, digamos assim, e mandar o sinal de uma porta-PON para 30, 35 km. Só que essa OLT, ela tem que ter um recurso chamado PON Extended. O PON Extended é um recurso do fabricante que ele consegue ajustar a janela de transmissão da OLT, o TDMA da OLT. Com isso, você consegue atender a distâncias maiores. Mas tem algumas restrições. Quando você amplia a janela de atendimento, por exemplo, para 40 km, o cliente mais próximo dessa porta e mais distante dessa porta, ele pode estar de 20 a 40 km. Tem uma janela de 20 km entre o mínimo e o máximo de distância desse cliente. Então, se for o caso isso, uma rede para 35 km de distância, dá uma olhadinha se o fabricante que você vai utilizar usa esse recurso de PON Extended, para não precisar levar o sinal para outra cidade e abrir uma OLT nova lá, tá? Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bom o conteúdo, obrigado. Eu vi que o Jonathan falou também sobre rede EPON. Eu acabei não citando GPON ou EPON, né? Mas quando a gente fala em ampliações em rede EPON, a gente tem que ter um cuidado. O EPON, ele suporta no máximo 64 clientes por porta-PON e o GPON 128. Então, se eu for fazer ampliação de EPON, provavelmente você vai ter que quebrar a rede, ter mais cabo de backbone, porque você não vai poder ampliar um ramal de 64 para 128. Porque se você botar mais ONUs que a porta suporta, vai dar problema. Em algum momento vai começar a engasgar, vai dar problema, porque a tecnologia foi projetada para atender 64 clientes por porta. Mas a lógica é a mesma, a lógica do sinal, a lógica dos splitters, se é balanceado, se é desbalanceado, é tudo igual. Inclusive o splitter não sabe se é uma rede EPON ou se é GPON. Ele não sabe, ele simplesmente divide aquele sinal que está chegando, tá? Então muda a questão do cálculo e tudo mais, tá? Mas você tem que cuidar se o equipamento suporta 64 ou 128, se é EPON ou se é GPON, tá? Assistindo o vídeo com a equipe, imagine o quanto está sendo útil a aula. Que bom, Evanildo, que bom que está sendo útil. O objetivo é esse, ser útil, fazer diferente, fazer melhor, é só isso. Todos nós procuramos sempre melhorar. Por isso que eu falei lá no início da aula, se você não procura melhorar, quer fazer mais do mesmo, não está nem aí fazer gambiarra, acha bonito usar a garrafa PET para fazer uma gambiarra, essa aula não é para você, desculpa, você não vai ouvir aqui o Machado dizendo que é bonito usar uma garrafa PET, que é bonito usar um pedaço de papelão para fazer reserva da fibra ótica. Eu nunca vou falar isso, tá? Eu vou continuar falando que existe a ferramenta certa, o material certo, para o trabalho certo, e a gente tem que fazer tudo planejado para dar certo. O objetivo final é esse, tá? O pessoal pediu sobre a planilha. Pessoal, eu não coloquei o link da planilha aqui nesse vídeo, porque esse vídeo ele vai sair do ar. Então não faz sentido colocar o link da planilha aqui. Essa planilha, é só procurar aqui no YouTube, no nosso canal, bota lá, cálculo de splitter balanceado. Você vai achar um vídeo que mostra melhor a planilha, mostra outros exemplos de cálculo balanceado. Tem de cálculo desbalanceado também, você consegue fazer o download da planilha por lá, tá? É a mesma planilha que você consegue fazer o download por lá. O Atila colocou o seguinte: no cenário de um provedor que atende só em um bairro e utiliza um cabo de 6 FO em uma ampliação, o que é mais vantajoso? Passar outro cabo de 6 FO ou passar um cabo de 12?
Atila, a minha sugestão é o seguinte: com mais 6 vias, você atende toda a demanda que você pretende atender daqui a um tempo, ou com 6 vias é só a próxima demanda. Talvez você vai precisar o ano que vem mais 6 vias para outra demanda, e para outra demanda, e para outra demanda. Então é importante você entender isso, porque se for algo pontual, trecho curto talvez, lançar outro cabo resolve o problema fácil. Mas se você vai crescer, em algum momento você vai ter que trocar por um cabo maior e migrar tudo para esse cabo maior para continuar crescendo a sua rede. Então é melhor não adiar isso. Faz logo, porque uma coisa é você ter um retrabalho. Talvez gaste mais, talvez não, vai gastar mais material, mas é um retrabalho. Mas é melhor do que você ter 3 retrabalhos ou 4 retrabalhos até chegar na solução definitiva. É isso que tem que ir na ponta do lápis. Para fazer essa conta é fácil, é muito fácil. Faz o seguinte, pega uma planilha, quanto você vai gastar de material para a solução definitiva? Tanto. Quantas horas você vai gastar de manutenção? Gastar 10 horas. Beleza. Quanto eu vou gastar de material? Agora bota numa outra coluna. Quanto você vai gastar de material para uma solução provisória, entre aspas, para apenas essa solução? Eu vou gastar tanto. Vai ter uma economia de cabo ali. Quantas horas? Eu vou gastar, ao invés de 10 horas, eu vou gastar 5 horas agora. Quanto custa a sua hora? Tanto. E aí você começa a montar isso na planilha e você se assusta. Bota aí 3 retrabalhos versus a solução definitiva. A solução definitiva ela vai custar provavelmente a metade do que esses 3 retrabalhos. Agora, o quanto custa, qual é mais vantajoso, depende da sua realidade, do seu cenário, da situação. Por isso que eu oriento sempre a colocar numa planilha. É igual quando a gente vai construir casa. Poxa, eu já construí casa. E aí a gente vai no arquiteto, diz o que a gente quer, o arquiteto desenha e tudo mais. E uma das etapas é o dizer o quanto a gente pode, né? E dependendo do quanto a gente pode, o desenho da casa muda. Eu posso fazer uma parte agora e ampliar depois, desde que eu pense isso já no projeto. E aí o retrabalho já não é tão caro. E por aí vai, tá? Então, tem que botar numa planilha, tá? E eu faria esse caminho que eu comentei com você aí de colocar na planilha, tá? Uma rede EPON, quero dividir 8 CTOs, 4 para cada rota. Será 2 rotas, ok. Como eu posso fazer? Jonathan, para você fazer isso, você dividir para 2 rotas, você pode fazer isso na mesma fibra, né? Você botar, por exemplo, o splitter de 1 para 2 e 4 caixas para cada lado. Então são 8 caixas no total, continua sendo 64 clientes. Então você tem, sai o sinal, vamos para a mesa. Vamos usar o nosso recurso tecnológico aqui de última geração. Você veio com o sinal da porta PON e você quer atender... Opa, ficou virado. Boca aberta. Você saiu com o sinal na porta PON. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 e para baixo tem a mesma coisa, tá? Então você vem com o sinal, coloca um splitter de 1 para 2. Nessa saída do splitter de 1 para 2, você pode colocar um splitter de 1 para 4, 1 para 4, 1 para 2 e cada uma dessas saídas aqui vai atender uma dessas CTOs. Aqui embaixo o desenho é igual, é o mesmo, tá? Então você consegue ter uma rede que no total você vai ter 8 CTOs de 8 posições, você vai ter os 64 que suporta numa rede EPON, tá? Você consegue fazer ampliação nesse formato aqui e esse desenho continua sendo uma rede balanceada, você não precisa desbalancear a rede para isso, tá? Então é uma sugestão. Se eu entendi bem a tua pergunta, provavelmente isso se encaixa. Porém, faça o cálculo de potência antes da rede para ver se tem sinal, dá uma olhadinha nos clientes. Se tiver cliente com sinal ruim, já muda o sinal do cliente, corrige o sinal do cliente antes de fazer a modificação na rede. Uma coisa é você mudar o sinal do cliente e depois ter uma janela curta de manutenção. Outra coisa é você fazer a manutenção, derrubar 20 clientes, esses clientes estão te ligando que estão sem internet e você tem que passar um a um para corrigir um a um. Se o cliente ficar 2 dias sem internet, vai ficar louco com você. Então primeiro muda o sinal, tá? Machado, em uma fibra dá para colocar
4 caixas de atendimento rede balanceada, em uma fibra não, tá? Quando você tem uma rede balanceada, você tem geralmente um splitter de primeiro nível, que é o que a gente fez aqui. Então, nesse trecho aqui, onde a gente tem 4 CTOs que estão aqui para cima, eu vou precisar de 4 fibras. Essa fibra está passando da CTO 1 para 2, para 3, para 4. Eu vou precisar de 4 fibras para fazer isso aqui. Para fazer tudo com uma fibra só, aí você usa o desbalanceado. Essa é a função do desbalanceado, porque você chega com determinado sinal na fibra 1, por exemplo, quebra a fibra, você deixa um certo percentual de sinal aqui para atender uma determinada CTO e você faz uma fusão nessa mesma fibra 1 que continua para a próxima caixa, que você deixa outro percentual para atender uma CTO, que continua de novo pela fibra 1 e assim vai indo sempre na fibra 1 até você esgotar o seu sinal, esgotar a quantidade de portas que pode ter nesse ramal. Quando isso acontecer e você tiver um ramal atrás desse ramal, você vai fazer a mesma coisa, porém na fibra 2. A fibra 2 ela passou reto nessa caixa, passou reto aqui, passou reto em todas. E aí lá na nona caixa, por exemplo, você vai começar um novo ramal para fazer o atendimento, tá? Mas para isso tem que ser desbalanceado. Você não consegue fazer isso no balanceado. Isso é uma característica de desbalanceado. Tem uma aula no YouTube, nossa, uma aula minha, que é sobre balanceado e desbalanceado. Diferença entre os dois. Porque é muito comum o pessoal perguntar, Machado, o que é melhor, balanceado ou desbalanceado? Fala a verdade aqui só para mim. Cada uma das redes tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E o melhor é quando a gente acerta aquela região com aquelas vantagens usando a rede certa, aí a coisa fica legal. Quando a gente erra a mão, bota desbalanceado onde deveria botar balanceado, por exemplo, a gente até pode economizar em fibra, mas nem sempre a gente economiza em fibra. Se botar tudo na ponta do lápis, talvez você gastou mais fazendo desbalanceado do que se fosse balanceado. E você achou que estava economizando. Dá uma olhadinha no YouTube lá. Nosso canal da Fiber School, balanceado ou desbalanceado. Você vai achar um vídeo muito bom lá. Boa tarde, me chamo Júnior da Meganet de Palmeira, Paraná. Realizamos uma ampliação de um splitter com primeiro nível 1 para 16. Trocamos para 1 para 8 com a troca das CTOs de 1 para 8 e 1 para 16. Seria correto? Bom, o que o Júnior colocou é o seguinte. Esse aqui foi um dos exemplos que a gente fez na aula, Júnior. Esse aqui foi um dos exemplos. Ele tinha um ramal que tinha splitter de primeiro nível 1 para 16 e nele tinha um CTOs de 1 para 8. Tinham 16 CTOs de 1 para 8 provavelmente. Ou até 16 CTOs de 1 para 8. E ele precisava trocar essas CTOs para CTOs de 1 para 16. O problema é que se ele trocasse a CTO para CTO de 1 para 16, ele teria 16 vezes 16. Ele teria um ramal para 256 portas. Isso não é possível no GPON. O GPON não suporta isso. Então, para fazer essa migração, ele tirou o splitter de primeiro nível de 1 para 16 e colocou de 1 para 8. E aí ele conseguiu atender 4 CTOs de 1 para 16. Outra fibra, outro splitter de 1 para 8 e mais 4 CTOs de 1 para 16. É isso mesmo, tá? Você quebrou um ramal no meio, transformou ele em 2, baixou a capacidade dele e daí depois você conseguiu dobrar a quantidade de CTOs e voltou a ser um ramal para 128. Porém, a capacidade total de portas você dobrou. É isso aí mesmo. A gente fez esse exemplo. A gente fez esse exemplo aí também. Marcelo, ótimo conteúdo. Só pegou o técnico depois do almoço. A briga aqui foi para ficar acordado. Rafael, eu entendo. Depois do almoço dá aquele soninho, mas é isso aí, cara. É isso aí mesmo. Né? Muitas vezes é mais complicado fazer à noite ainda, porque à noite a gente já está desligando, já está relaxando um pouquinho, já está naquele momento de chegar em casa. Então, por um lado é bom pegar nesse horário aqui, que é o horário que a gente está no trabalho, tá com a cabeça chaveada no trabalho mesmo, tá? Machado, eu tenho o curso do projeto FTTH 2.0 e estou consumindo aos poucos, mas a parte que tenho mais dificuldade é o dimensionamento dos ramais loucos, aqueles que têm um cabo que sai de um padrão em linha reta. Galera, o que o Thiago colocou para nós é o seguinte, tá? Eu não me lembro se tem essa aula no YouTube, mas é uma aula que tem no projeto, que muitas vezes a gente aprende a fazer um ramal desbalanceado de forma errada. O que é um ramal desbalanceado de forma errada? É o seguinte, talvez você aprendeu dessa forma, tá? Eu aprendi dessa forma lá no início e com o tempo eu vi que não era bem assim.
O ramal de forma errada é o seguinte: como que o pessoal ensina, né? Splitter de 1 para 2, inclusive, como muitos projetistas só sabem fazer assim. Splitter de 1 para 2, atende a CTO. Splitter de 1 para 2, atende a CTO. E assim vai indo até chegar na última CTO. A maioria das pessoas só sabe fazer em linha reta. Então, o que acontece? Na prática, às vezes você tem 3 CTOs em linha reta, mas a quarta CTO está aqui. A quinta CTO está aqui. E aí, o que o pessoal faz? Essa fibra aqui, entra numa rua, bota o splitter de 1 para 2 aqui, atende essa CTO. A outra saída continua, bota o splitter de 1 para 2, atende essa CTO aqui, e a outra saída volta, olha o erro aqui, volta pelo esse mesmo cabo, chega até aqui, e daqui continua para a próxima caixa. Nessa próxima caixa, o cidadão entra também nessa rua, coloca o desbalanceado, atende a CTO, continua para a próxima CTO, mesma coisa, aqui, e esse sinal volta pela fibra 2 e continua para o restante da rede. Qual que é o problema de fazer assim? Qual que é o problema? O problema de fazer assim é porque se você tiver um rompimento aqui, nesse cabo aqui, ó, rompeu aqui, todo o ramal que está a partir daqui vai parar. Tudo vai parar, porque o sinal para vir para cá dependia dessa volta aqui para fazer o atendimento, tá? Ah, Machado, qual que é o jeito certo? O jeito certo é o seguinte, nesse ramal aqui, por exemplo, tá? Ao invés de mandar o sinal para cá, ter um splitter de 1 para 2 aqui e outro de 1 para 2 aqui, por que não deslocar esses splitters para cá e deixar apenas sinal para atender só 2 CTOs que estão aqui? E aí, se eu tiver um rompimento aqui, né, se eu tivesse mais, sei lá, um monte de CTOs para cá, né, mas se eu tiver um rompimento aqui, essas CTOs aqui, elas não serão afetadas por esse rompimento aqui. O restante da rede continua funcionando, tá? Essa aula tem no YouTube, eu lembrei. Como fazer dimensionamento de rede desbalanceada, redes malucas, otimizando... Ah, fugiu, mas eu tenho essa aula no YouTube, tá? Procura sobre redes desbalanceadas aqui no nosso canal no YouTube que vocês vão achar essa aula, tá? Tem aqui também. Galera, vou pegar a última aqui então pra gente encerrar, tá? O papo tá bom, mas a gente tem que encerrar por aqui, tá? Vamos lá, me tira uma dúvida. A OLT, EPON ou GPON realmente só permitem a quantidade de on-use de cada tecnologia? Pergunta boa, tá, Jefferson? Olha só. Vou falar das que eu já testei, tá? Os equipamentos que eu já testei aconteceu o seguinte. Fala, galera, deu uma engasgadinha aí, mas tá ok agora, tá? E eu tava falando o seguinte, eu tava falando dessa última pergunta que eu vou pegar aqui, que é sobre a quantidade de clientes, tá? E as que eu já testei aconteceu o seguinte. O EPON, ele suporta até 64 e o GPON 128. O que é isso? Ele pega o tempo de transmissão, divide esse tempo em vários pedacinhos e entrega um pedacinho para cada um, ou 2 pedacinhos, ou 3 pedacinhos. Esses pedacinhos são os T-counts. E aí, quanto mais banda um cliente precisa, mais pedacinhos ele entrega, mais janelas de comunicação ele entrega. E aí, quando você tem, por exemplo, um ramal com 256 clientes, vamos supor que você botou um ramal, uma porta, que você dividiu um para 16 e um para 16. Você botou um laser C++ e tem sinal para isso, beleza. Só que o que vai acontecer? Quando você tem 128 clientes ativos, ligados, trafegando, vai funcionar. Quando você tem 129, 130, 131, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa é a OLT bloquear essa rede para não causar nenhum problema. Isso pode acontecer,
tá? Isso é bom que aconteça. Mas eu já vi equipamentos não fazerem isso, né? Só que se isso acontecer, começa a ter muita colisão, começa a ter queda de enlace PON, a OLT começa a ter retransmissão, o desempenho da porta baixa. Por quê? Porque a ONU número 129, ela está invadindo o tempo de alguém, ela está ocupando o tempo de alguém para transmitir. A ONU 130 está ocupando o tempo de alguém para transmitir também. Então sempre tem um acúmulo, sempre tem alguém atropelando o tempo do outro e a porta está sempre retrabalhando, digamos assim. E aí quando esse tipo de coisa acontece, você começa a baixar o desempenho da sua rede. Então o ideal é não faça. Está fora da especificação, a tecnologia não foi planejada para isso, é 64, é no máximo 128. Se não quer ter dor de cabeça, não faça. Agora, se você gosta de vida louca, gosta de ter dor de cabeça, isso é um prato cheio para você fazer e daqui a pouco começar a se incomodar. Beleza, galera? Bom, o que eu tinha separado aqui para hoje é isso. Eu espero ter te ajudado com todo o conteúdo que nós vimos aqui. Eu procurei trazer muita topologia, muito cenário, falar de cálculo, de tudo aquilo que realmente eu acredito. Eu acredito nisso tudo que eu falei, é o que eu uso nos meus projetos, é o que eu ensino para os meus alunos também. E é isso aí. Se a gente quer fazer uma coisa boa, uma coisa legal, redes boas, a gente tem que pensar nesse tipo de situação também. Nos próximos dias eu vou disparar um convite para você para a próxima aula e na próxima aula eu vou falar sobre um negócio polêmico, aí o Laser C++. O Laser C++ é a última coisa que você tem que colocar na sua rede quando você quer corrigir problema de sinal. Você pode ter uma tremenda dor de cabeça fazendo isso. Não é o caminho certo e eu quero te mostrar por quê. Eu quero trazer também diversas situações, topologias. A ideia é discutir na mesma pegada que a gente teve aqui. Beleza? Galera, obrigado a todo mundo que ficou até agora na nossa aula. Conseguimos realizar ela hoje, não faltou luz. Se faltasse, eu tô no break também, a gente teria muito tempo aqui de aula para falar mesmo assim. Até a próxima, valeu! E segunda-feira que vem, às 14 horas, a gente entra nessa próxima aula aí que tá muito boa também. Até mais!